Além do combate ao coronavírus, os governos enfrentam o desafio de lidar com as consequências econômicas da crise. Direto para Nova York, correspondente Mariana Jangiacomo. As imagens são da Flórida, nos Estados Unidos, mas retratam uma cena que se repete em todo o país. Uma fila de carros para os motoristas pegarem os formulários de entrada no seguro-desemprego. Em apenas 3 semanas, quase 17 milhões de pessoas pediram o benefício nos Estados Unidos. As consequências econômicas da pandemia trazem mais um desafio para governos de todo o mundo. Os especialistas apontam para a necessidade de ações coordenadas como resposta, e um nome passou a ser muito frequente no debate nos últimos dias: o Plano Marshall, responsável pela reconstrução dos países da Europa Ocidental depois da Segunda Guerra Mundial. O especialista em Direito Internacional da FMU, Manuel Furriela, lembra que os Estados Unidos providenciaram recursos em dólares para ajudar os países aliados na Europa Ocidental. Na época, os americanos queriam manter os aliados na Europa, em meio à Guerra Fria com a União Soviética. O projeto foi preparado pelo general Marshall, daí vem o nome Plano Marshall. Ele idealizou um grande projeto de financiamento em dólares, que hoje seria equivalente a mais de 100 bilhões de dólares, o que, em termos relativos, para a época representaria até um impacto muito maior do que 100 bilhões de dólares representam hoje. O economista José Mauro Delela explica que a economia dos Estados Unidos não foi afetada pela guerra como a dos países europeus. Ele diz que um plano para a reconstrução da economia mundial depois da pandemia de coronavírus é plausível, mas ainda é difícil saber como ele funcionaria. Desta vez, diferentemente da Segunda Guerra, a economia americana está sofrendo efeitos relevantes. Nesse momento, os Estados Unidos é o país que está mais sofrendo efeitos econômicos e também epidemiológicos, né? Então, a viabilização de um cenário nos moldes do Plano Marshall, ela dependeria de uma situação mais semelhante, que é difícil que ocorra. Enquanto isso, os governos tentam criar planos de resposta imediata para amenizar os impactos nos próprios países. Nos Estados Unidos, o governo aprovou um pacote com mais de 2 trilhões de dólares em incentivos. A medida inclui pagamentos diretos aos americanos, além de ajuda financeira para que pequenas e grandes empresas continuem pagando salários neste momento, mesmo que os funcionários não possam trabalhar. O Banco Central norte-americano, o Federal Reserve, tem injetado dinheiro na economia com uma estratégia agressiva. Em entrevista a Denise Campos de Toledo, no jornal Jovem Pan, a economista Mônica De Bolle, pesquisadora sênior do Peterson Institute for International Economics, explica a capacidade de os Estados Unidos tomarem essas medidas neste momento. Como os Estados Unidos são o emissor internacional, o emissor da moeda internacional, né, o dólar, o que acaba acontecendo nesses momentos de crise é que os investidores saem de ativos de risco e procuram o quê? Ativos em dólar, né? Então, o custo, inclusive, da dívida para o Tesouro americano cai nessas circunstâncias, né? Então, abre um espaço, inclusive, maior para que o governo americano tenha a capacidade de emitir dívida para financiar os gastos que tem que fazer. A economista Mônica De Bolle destaca também que a crise causada pelo coronavírus não é uma crise de origem econômica, mas sim de saúde pública, o que faz toda a diferença na forma como a situação deve evoluir. Hoje, quem é economista, quem trabalha com cenários, né, e quem está pensando aí nas medidas de política pública, nos governos ou fora deles, tem que necessariamente ir lá, pegar os artigos científicos, ler o que está saindo em termos de artigos de ponta sobre a epidemia e entender claramente os cenários da epidemia, porque eles é que determinam o quadro econômico. De Nova York, Mariana Jangiacomo.